trazer para vocês mais um vídeo do meu canal, tá bom? Como a gente tinha combinado, a gente está aí na semana que antecede o domingão do Dia das Mães, né? E então vou estar hoje com um assunto como eu, como mamãe, consegui me adaptar, né, em questão dessa pandemia aí, né, do coronavírus, com as duas crianças em casa, tá bom? Então, gente, assim, é um assunto muito delicado, né, porque se trata de duas crianças, né, de um que tem aspecto autista, tem aquela dificuldade de ficar somente o tempo todo em um lugar preso, sem poder fazer nada, e se trata também de um bebezinho, porque, né, querendo ou não, um ano e pouco é um bebezinho, né, e a gente sabe que essa pandemia aí já vem de algum tempo, né, e quando se iniciou o meu filho mais novo, ele nem tinha um ano ainda, ele tinha meses, então se tratava de um bebezinho, né? E de uma criança com espectro autista, que é muito complicado para você manter ali sem fazer nenhuma atividade, as terapias no começo parou, escola, né? E foi uma loucura. Então, assim, eu tentei me adaptar ao máximo. Eu morava numa outra casa maior, na época eu morava de aluguel, e como a outra casa era maior, eu, assim, montei o quartinho deles, mas assim, com os brinquedos à vista, né? Tentei botar os brinquedos dele mais à vista possível, para eles, assim, conseguirem, ao alcance deles, para eles conseguirem pegar, brincar, né? No caso, o Luiz Miguel. O Davi ainda não alcançava certos lugares, certos brinquedos. Então, gente, assim, eu peguei o coronavírus na primeira vez, né? Que já fez um ano que eu peguei a primeira vez o coronavírus. Meu filho mais novo, eu amamentava ele ainda na época, e foi muito sofrido, porque o Luiz Miguel, assim, ele ia assim na casa da minha mãe, do meu pai, né? Que mora lá, meu pai, minha mãe e meu irmão. Ele ia lá, mas nunca tinha, assim, ido para dormir sozinho, né? Na maioria das vezes ele ia durante o dia, mas nunca foi para dormir sozinho. Eu e ele, desde que ele nasceu, era sempre eu e ele ali dentro de casa, então criou aquele vínculo, e a gente nunca tinha se separado, né, por dias, assim, de ficar sem ver o outro, nem que seja na hora de dormir, nunca. Então foi muito difícil a adaptação dele lá na casa da minha mãe. Eu fiquei durante 20 dias sem poder vê-lo. E também foi difícil a questão da adaptação do Davi, porque o Davi eu amamentava, o Miguel eu amamentava, né? Como eu falei pra vocês, eu dei de mamar pro Luiz Miguel até os 5 anos, porque eu não estava encontrando uma maneira de desmamá-lo. Já o Davi, ele amamentava porque ele só tinha meses, e a minha intenção também, se eu pudesse, como mãe, eu teria amamentado bem mais, né? Mas aí eu tive essa doença aí, e os dois precisaram ir para casa da minha mãe, fiquei 20 dias sem ver. Minha mãe passou, assim, um momento difícil também, porque teve que adaptar o Davi na mamadeira, né? E nenhum dos dois nunca pegou chupeta, né? No caso, o Luiz Miguel nunca pegou a mamadeira também. E o Davi teve que pegar na marra, né, gente? Porque não ia ficar com fome. Ele comia já papinhas, coisas, mas a gente sabe que nessa fase aí inicial, o leite, né, e a questão ali do mingauzinho é também essencial para a criança, né? E assim, foi muito complicado para mim como mãe, eu quase entrei em depressão. No começo eu fiquei muito ruim, né? Eu tive uma taxa de oxigenação muito baixa, né? E teve dias que eu senti muita falta de ar, achar que eu ia morrer sem ver meus filhos, foi muito complicado. Também teve a questão, assim, daquela depressãozinha, aquela dorzinha no coração querendo aparecer. E eu orava, pedia a Deus para que eu pudesse estar logo bem, para poder ver meus filhos, né? Meu esposo, ele ficou afastado do serviço porque ele cuidou de mim, né? Trouxe um computador para casa para poder estar trabalhando, conseguindo trabalhar ali e cuidar de mim, né? Na época eu lembro que
O vermectina estava em falta, meu pai teve que rodar várias farmácias e não achava, foi uma loucura. A gente começou, meu esposo ficou apavorado, começou a colocar na internet se tinha alguém que tinha mais que poderia doar ou vender. Enfim, gente, foi uma loucura, né? E assim, eu comecei depois, quando eu fui melhorando um pouquinho mais, fazer alguns cursos online para ver se eu distraía a minha mente. Foi uma estratégia que eu usei para poder não ficar assim focada naquela questão da falta das crianças, do desespero de nunca mais poder ver meus filhos, né? Ou ao contrário, eles não poder me ver, porque depois que a gente morre, né? Quem fica é quem sofre, a gente sabe como é que funciona. E ali eu fiquei uns 20 dias, depois, graças a Deus, eu fiquei bem, consegui pegar meus filhos bem, né? E a gente levou a vida aí. Não fiquei com sequelas da primeira vez, né? Agora, depois de um ano, assim, voltando um pouquinho, né? Como eu falei pra vocês, eu ia falar como eu me adaptei. Voltando um pouquinho, o Luiz Miguel ficou, no caso, né, sem as aulas presentes, né? E começaram aquela questão das aulas reduzidas. Mas aí logo entrou na questão da aula online, né? E eu não conseguia lidar com a situação. Aí eu precisei colocar ele numa escola particular para ver como é que ia ser o andamento dele. Ele começou a ir para a escola particular, aquela coisa toda. Depois o público voltou a ter aula e começou a ir no público também. Depois parou de vez, né, gente? Aí parou de vez e estamos até hoje assim, né? Sem as aulas presenciais até o momento. E assim, dentro de casa eu me readaptei com as crianças, porque foi outra questão de querer adaptar eles na minha rotina, porque a gente sabe que uma casa não funciona como a outra. Na casa da minha mãe funcionava de um jeito, quando eles vieram. E meu filho mais novo, gente, foi um desespero, porque ele só chorava querendo minha mãe. E assim, eu até entendo, porque foi como se eu abandonasse. Ele não ia entender que foi uma questão que eu precisei deixá-lo lá por 20 dias. Então, ele demorou a se adaptar em um outro ambiente, com outras pessoas, e quando ele se adaptou, ele achou que aquilo ali era o meio que ele tinha que viver. Então foi muito complicado. Agora, depois de um ano, né, a gente já estava aí na rotina, e eu consegui, assim, ir me adaptando com as crianças, né. Aí, agora, o Luiz Miguel vai para o reforço de manhã, como eu falei para vocês, para a explicadora. Só que, assim, eu peguei o coronavírus mais uma vez, pela segunda vez. E foi muito complicado. Porque dessa vez eu fiquei sozinha dentro de casa. Porque quando eu percebi, né, que meu esposo estava e que ali eu poderia pegar também, eu já levei meus filhos para casa da minha mãe. E comecei a cuidar do meu esposo foi piorando e eu fui começando a sentir os sintomas, né? Só que de uma forma diferente, porque esse vírus mutado são outros sintomas que já dá, né, na gente. Eu comecei com muita dor no corpo, muita febre, muita dor de cabeça, eu chorava fazendo as coisas, mas tinha que cuidar da casa, tinha que fazer comida. Meu esposo estava arriado na cama, não conseguia levantar. E ali passou uns 3, 4 dias, meu esposo, a gente foi numa emergência, ele estava tossindo muito, ele ficou internado, eu tive que vir embora sozinha. Foi muito dura, assim, a questão de eu ficar em casa sozinha, porque o psicológico, gente, é muito cruel com a gente, né? E ele consegue afetar o nosso corpo se a gente não tiver uma estrutura psicológica legal. E assim, sozinha, teve um dia que eu levantei e me olhei no espelho e eu levei um susto, porque eu tava muito escura, gente. Meu rosto chegava a estar azulado, minha boca, meus olhos chegavam a estar amarelados, né? Então foi uma adaptação assim muito difícil, eu sempre preocupada com meus filhos que estavam lá na minha mãe. Depois de um tempo eles fizeram o exame, né? Porque nos 2 primeiros dias que meu esposo veio com sintomas, a gente chegou a ter contato com as crianças e eu também cheguei a entrar dentro do carro do meu pai, porque o meu filho mais velho queria entrar em crise, não queria ir para casa da minha mãe, né? Porque ele estava dormindo, acordou assustado. E eu tive que ir para acompanhá-los até chegar lá, as crianças dormiam e vim embora de novo. Gente, foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Todos os meus familiares, assim, minha mãe e meu pai ficou com coronavírus, né? Sem saber, graças a Deus não foram aqueles sintomas agressivos a ponto de internar, mas ficaram.
Graças a Deus as crianças não ficaram com coronavírus, né? Mas assim, foi difícil. Depois meu esposo saiu do hospital, né? A gente ainda teve que ficar aí alguns dias, uns 2 dias, e logo a gente também, os médicos autorizam a gente estar pegando as crianças de volta. Aí a gente começou a readaptar a nossa rotina. Meu esposo pegou logo férias, né? Começamos a adaptar a rotina aí com as crianças, né, gente? E foi assim, um pouco mais leve, porque meu esposo estava em casa nessa readaptação dessa vez. Porque da outra vez eu fui me readaptando com eles sozinho. Dessa vez, meu esposo já, como pegou férias, né? Eles já começaram a se readaptar mais facilmente, também já estavam maiorzinhos, né? E meu esposo, assim, me ajudou muito, né? Enquanto estava em casa, levava eles para tomar sol, né? Tem aquela questão que eu falei para vocês, que muitas das vezes a gente precisa aí estar rodando com o Luiz Miguel na parte da noite, né? Porque ele entra em crises. E foi uma maneira que a gente achou dele se acalmar e dormir também. Porque aí agita o menor e acordando o menor, por mais que ele durma, depois o menor acorda ele. Então fica aquela casa assim, pesada, porque todo mundo fica muito nervoso, as crianças ficam muito nervosas, e a gente fica como pais, a gente fica nervoso sem saber o que vai fazer, né? E é uma situação assim, gente, que eu vou falar bem assim abertamente, eu não desejo para mãe nenhuma passar, né? Os obstáculos que eu passei, né, assim, foi muito duro. E dessa vez eu fiquei com sequelas, eu fiquei com reumatismo nos 2 braços, eu fiquei com muitas dores nas costas e no peito, né? Eu tive que fazer tratamento à base de corticoide. E eu tinha, como falei pra vocês, tinha hipoglicemia. A minha hipoglicemia virou uma diabetes, agora eu tô tendo que tratar. Também já tinha outros problemas de saúde. E assim, a gente foi tentando adaptar o nosso dia, porque era consulta minha do meu esposo. Meu esposo tinha que passar com um neumologista, né? De 15 em 15 dias, depois, aí agora é de mês em mês, né? Aí ainda tá numa medicação aí, tá tomando também um polivitamínico, né? E assim, a gente foi tentando adaptar a nossa rotina com as crianças, com essa bagunça toda de doença. E agora, né, meu filhinho mais novo tá na escola esse ano, então foi uma questão aí, um ponto que facilitou bastante, ele tá na escola. Ele estuda de 1h30 às 5h30, né? Então eu consigo assim fazer algumas coisinhas enquanto ele está na escola, como falei para vocês no vídeo anterior, por conta de eu ser a síndrome de Rett. Eu tenho que fazer as coisas adaptadamente, porque eu tenho medo de machucá-los, queimá-los, né? É uma questão de segurança. E então eu faço a janta antes do meu menor chegar, né? E assim, quando um não encontra com o outro, encontra na hora do almoço e na hora que vai dormir. Na hora que vai dormir não, né? No final da tarde, porque eles ainda brincam bastante depois das 5h30. Meu filho mais velho, como eu falei pra vocês, está no reforço de manhã, né? Na explicadora. Inclusive, a explicadora dele é a minha prima, a Ariane. Um beijo, Ariane, no seu coração, tá? Tá fazendo muito bem pro meu filho, ele tá conseguindo aprender as coisinhas, eu tô muito feliz, muito grata, né? Coisas assim que ele tava demorando muito a evoluir, ela com muito amor e carinho tá conseguindo aí evoluir junto com o meu filho, então tô muito feliz. Situações até dele falar frases, né, que às vezes a escola pede aí, igual teve a questão aí de uma atividade que tinha que falar boa tarde, né? E eu não consegui de jeito maneira, ninguém conseguiu. E a Ariane conseguiu, né? E agora teve também um videozinho aí do Dia das Mães. Só que assim, essa semana ele não tá indo, né? Lá na minha prima, vai voltar aí na segunda-feira. Inclusive eu não consegui fazer ele falar o eu te amo, mas consegui, né? Fazer ele mandar pelo menos um beijo pra não ficar também sem atividade, gente. É mais ou menos isso, meu dia, a rotina que eu tentei incluir as crianças, né? Também continuo com aquela rotina visual, inclusive eu queria até falar pra vocês que eu vou trazer um vídeo, né? Falando sobre uma confecção assim, bem barata, para vocês poderem estar
organizando essa rotina aí e ficar de uma maneira que vocês consigam usar o máximo de tempo possível, né? Porque a gente sabe que a impressão é cara e ficar também plastificando cada folha aí não tem condições, né, gente? Vai sair um custo muito alto, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz pelas palavras de apoio, de carinho, tá bom? De agradecimento de muitas mães aí pelos vídeos. Eu espero que eu esteja ajudando vocês, tá bom? Um beijo no coração e tchau, tchau!